Eu aproveito esse momento, desculpa, aproveito esse momento para falar que eu vou mostrar um gráfico logo em seguida. Então, essa foto, gente, é de um pedaço do laboratório da RAC, onde a gente faz ensaios com válvula de expansão eletrônica. Aí, em particular, a gente faz ensaios em expositor. Então, aqui tem um expositor com 3 baias, com cargas. Infelizmente, não tem picanha lá dentro. A gente tem umas caixas que circulam carga térmica, né? E com uma instrumentação bastante sofisticada, a gente captura informações. Isso permite a gente fazer comparações, benchmarks, analisar desempenho comparativo, que é o tipo de coisa que eu vou mostrar para vocês. E, na verdade, o que eu quero dividir com vocês é que válvulas de expansão eletrônica trazem ganhos, desempenho, flexibilidade e também maior responsabilidade, porque a gente pode fazer besteira. Agora, antes de falar disso, né, é só mostrar aqui, fazer um zoom aqui, eu vou mostrar uma foto deste monitor que está ligado ao computador e outros equipamentos logo em seguida, mas eis que eu vejo aqui, parece uma cara conhecida. Olha eu aí! O João Roberto, que veio participar de um treinamento justamente de válvula de expansão, unidades condensadoras, que ele conhece velho, mas foi por uma gentileza para a gente, ele veio contribuir, ajudar. Não, não foi gentileza, foi prazer mesmo, foi muito legal. Colocar a foto dele aqui para muito bom, comprometer. Gente, vamos lá, esse gráfico é interessante, sei que todos vocês vão querer falar, mas o que eu estou mostrando aqui? Isso aqui é um gráfico real, fotografado por mim, de 3 válvulas de expansão, funcionando em 3 baias diferentes de um mesmo evaporador. São 3 válvulas de expansão diferentes. Então vamos explicar as linhas para vocês. Isso aqui vai desde as 2 da tarde até as 16h40 em funcionamento estável. Esse é o período legal. Essa linha verde representa a temperatura de evaporação, medida com bastante precisão, tá? Esse eixo é o eixo das temperaturas, né? Então, está buscando 31 de evaporação, todas as válvulas de expansão. Estas são as curvas das 3 válvulas de expansão. A distância entre cada curva e a evaporação é o superaquecimento naquele momento. Então, por exemplo, neste momento aqui, esta válvula está com um superaquecimento mínimo. Opa, nesse momento esta válvula está sem nenhum superaquecimento útil, tá? E esses 3 gráficos correspondem, então, a 3 válvulas. Essa linha azul é de uma válvula de expansão termostática. E justamente o que mostra aqui é essa válvula abrindo e fechando, perseguindo o superaquecimento e sempre passando um pouquinho, voltando um pouquinho, do jeito que o João Roberto mencionou agora há pouco. Esta linha preta aqui no meio é da nossa válvula de expansão eletrônica da RAC, corretamente parametrizada. Olha a diferença. Enquanto essa aqui sobe e desce, oscilando aí uns 6 graus, ou seja, o super está constantemente variando aqui de uma coisa como 2 graus Kelvin até uma coisa como 9, talvez 10 Kelvin da temperatura de evaporação. Se você colocar um manômetro ali na saída do evaporador, você vai ver essa pressão oscilando, como ele comentou. Vai oscilar aí uns bons tantos PSI. É só você pegar a tua régua
e ver que nesse caso, por exemplo, com 507 a 31 negativo, ele estava oscilando, perseguindo 26, nós estamos falando em 22 PSI, daí para baixo ele chega em 15 PSI, uns 8 PSI para baixo e para cima é mais. Para cima deve dar uns 10 PSI. Então você ia conseguir ver isso claramente no seu manômetro, se ele tiver uma escala adequada. Isso aí. E a terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse negócio aqui vermelho. O que é isso? É uma válvula de expansão eletrônica incorretamente parametrizada. E veja, tá? A gente não está querendo condenar válvula nenhuma. Essa válvula é usada no mercado, não é nossa, tá? Nós é que fomos incompetentes, nós não tivemos competência para parametrizá-la adequadamente. Deficiência nossa, de falta de experiência, e talvez falta de empenho até. Não, a gente, olha, foi dias, hein? Agora, olha que interessante o comportamento dela. Ela, nessas 2h30, ela não conseguiu. Subiu aqui, ó, um super, sabe lá quanto, tá? De mais de 12, e daí veio caindo aqui, zerou o super, continuou a correr atrás. Ó, isso aqui durou, não é nada, ó, isso aqui durou uns 4 minutos, não é uma coisa de segundos, tá? Daí voltou a subir. Para registro, essa medição, ela tem amostragem a cada segundo, então a precisão dela é muito grande. O que a gente quer ensinar aqui? Aquela coisa da responsabilidade. Uma válvula de expansão eletrônica tem uma enorme flexibilidade, te dá ganho se você aplicar bem, mas se você aplicar mal, vai te complicar mais do que uma termostática. Ou seja, temos que observar. Isso aqui, se você colocar um manômetro da sucção, você vai ver claramente, porque isso aqui é uma oscilação de não é nada, 20 a menos 32 para o 507 vai dar 31, vai dar 20 PSI, tá? Você com certeza vai ver o ponteiro balançar. Vai ficar fazendo assim. Então, tá com vocês agora. Espero que isso tenha enriquecido, porque a gente não vê isso todo dia. Isso o pessoal não ensina pra gente, né? Que dá para fazer em barbeiragem. Por favor, Marcos. Tá, isso aí é basicamente a explicação técnica do serviço mecânico de uma válvula de expansão. Por quê? Porque aí a válvula alimenta uma tubulação que é o evaporador. Se alimenta demais, você vai ter uma queda de pressão, e aí assim que subir vai absorver calor, quando absorver calor, o fluido vai subir a pressão. Então, ou seja, né, é o algoritmo que vai fazer ela manter um fluxo de massa. Se é um algoritmo mal resolvido, ou se é um problema de parametrização complexa que o operador não conseguiu se resolver, o resultado está aí na tela, né? Porque você vai ter uma condição de operação muito ruim, que é muito ruim também para o compressor, coloca a coisa mais em risco, e aí você não tendo uma estabilidade de alimentação, pode fazer com que o processo sofra uma variação de tempo inadequada, por exemplo, mas é um túnel de congelamento que teria que entregar a batelada em tanto tempo, mas depois de tanto tempo ele já não conseguiu, então já não tá naquela temperatura depois de 1 hora, está quase chegando, mas não chegou. Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, né, o cálculo de carga térmica, ela vai ter uma correspondência no cálculo da vazão na vazão em massa que o sistema está colocando no evaporador. E quem é que garante essa vazão em massa? É a válvula de expansão, que é a válvula que garante o fluxo de massa e também garante o controle do superaquecimento, uma vez que isso é corretíssimo para que o compressor trabalhe
dentro da condição de segurança, né? Então, como o Luiz bem mostrou aí, né, dois perfis de trabalho, né? Uma válvula corretamente parametrizada com um algoritmo que faz com que o sistema se mantenha estável. Esse exemplo é aquele exemplo dos 90% do evaporador que a gente falou no slide anterior. Né, porque ela estabilizada, ela consegue manter um grau de enchimento na serpentina de uma forma que a pressão fique estável e o compressor está lá trabalhando e está todo mundo tranquilo, está todo relacionamento está em paz, né? E aí em compensação a outra, né, o fato do algoritmo não está bem desenvolvido, ou a parametrização não colocou todas as variáveis conforme o manual pede, né, que às vezes pode ser uma coisa de uma página, às vezes pode ser um livro de tantas páginas, né? Não estou desmerecendo uma coisa ou outra, mas quanto mais fácil para o instalador, poxa, melhor porque mais amigável sendo, mais ele vai voltar a aplicar e mais o sistema vai trabalhar bacana, né? Bom, e aí a gente vê exatamente, aí a outra válvula, o que vai acontecer? De repente ela enche 90%, mas de repente ela está enchendo 50%. Aí ela enche 75%, aí ela vai para 80%. E aí vai. Isso é ruim, né? Porque você tem problema de operação, de troca de calor, né? E está colocando em risco o compressor. O resumo, a dinâmica térmica ou termodinâmica, né? Então aí, olha como é dinâmico o negócio. Então quanto mais suave essa termodinâmica, né? Melhor para o conjunto como um todo, né? Né, João? Sem dúvida. Então, exatamente como você disse muito bem essa explanação e ligou aos 90%, é uma coisa interessante de se ver que essa linha praticamente reta aí no meio, que é a válvula de expansão, corretamente parametrizada e tudo mais, ela faz com que não aconteça uma coisa que é absolutamente natural na válvula de expansão termostática, que é essa oscilação aí, né? Agora, é interessante, eu gosto sempre às vezes de falar esse exemplo, exemplificar por que acontece esse sobe e desce aí, que se você olhar lá no manômetro, você vai comprovar isso. É pelo seguinte, se você raciocinar que de um lado você tem um compressor succionando, do outro lado você tem quem? Um orifício. Você tem um orifício que está lá do outro lado abrindo ou fechando mais. E no meio você tem quem? O evaporador. Então, o que vai dar ali dentro do evaporador de pressão? Aquilo que é a sucção do compressor contra o orifício. Porém, no momento em que o bulbo sente que a carga mudou no evaporador e o líquido acabou mais rapidamente, e está chegando agora no bulbo um pouquinho mais quente, o que o bulbo faz? Ele sente essa temperatura mais alta e manda a válvula abrir. Aí a válvula abre. Então o orifício do outro lado, ele aumenta. Quando aumenta, sobe a pressão. E ela fica errando e acertando. Então, quer dizer, esse sobe e desce é porque o orifício da válvula está abrindo e fechando. Porque o bulbo está mandando fazer isso, porque variou a carga ou alguma coisa aconteceu lá no sistema. E é fenomenal você ver uma reta ali no meio, ó, que é um sonho, né? É um sonho, é legal. Você imagina você ter um superaquecimento, uma abertura da válvula, que te dá um superaquecimento super estável e praticamente constante, ele parece uma linha reta. Sensacional. Vou fazer duas colocações, tá? Então, a primeira, sem querer ser muito técnico, tá? Isso que a válvula termostática faz, em teoria de controle, tem um nome, se chama overshoot, né? É quando você ultrapassa a sua meta. Você quer alcançar alguma coisa, mas na hora que você alcança, como você vive numa certa velocidade, você ultrapassa. Isso chama de overshoot. Daí você cai e overshoota de novo, tá? É uma característica desse sistema de controle que não amortece e fica com overshoot constante, por causa das constantes de tempo que tem dentro dele, né? Existe um tempo entre a válvula se mexer, né, e aqui o sensor sentir. Vocês devem ter curiosidade, né? Assim, qual é a mágica desse cérebro eletrônico, né, para conseguir se virar com isso? É simples,
são algoritmos que se antecipam ao problema. Eu não vou entrar em detalhes. Faz uma previsão, né, Luiz? Ele já vai prevendo de acordo com uma tendência, né? Ele sabe que o sistema tem essas constantes de tempo, então ele se antecipa para não ultrapassar. E ele aprende a fazer isso. E depois, ele também tem toda uma técnica quando há variações, né? Porque se tudo fosse constante, a vida era linda, mas abre porta, fecha a porta, põe 5 toneladas de frango quente, tira 5 toneladas de frango congelado. A válvula tem que se adaptar a isso. E justamente a gente constrói aqui dentro algoritmos que a gente parametriza para funcionar bem